isso aí, meninas. Hoje a gente começa o nosso podcast de outra forma. É uma forma de a gente conversar um pouquinho com vocês, contar histórias, a gente falar com profissionais aqui da clínica e contar a história das mulheres que passam por aqui. Então a gente tem diversos temas para conversar ao longo do ano. E o primeiro podcast não podia ser com outras pessoas que não as pessoas que começaram a aula. Quando eu resolvi abrir aqui a Altra, né, que era para ser só eu. Então, eu comecei lá o Instagram, as pessoas perguntavam, o que vai ter na Altra? Eu falava, só eu, só ultrassom, só ultrassom. E aí tinha muita perguntinha, vai ter ginecologista? Eu falava, não, vai ter não, porque algumas pessoas acham que eu sou ginecologista. E eu falava, não, não tem ginecologista. Até que a doutora Dani falou, eu vou. E aí eu falei, então, né, se tem alguma pessoa bacana para vir, então vamos embora, vamos todo mundo junto. E aí conversei com a Dani, no mesmo dia que eu conversei com a Dani, eu falei, se tem gineco, tem que ter mastro. Aí eu e a Flávia já trabalhávamos juntas e não poderia também ser outra pessoa que não a Flávia, que é maravilhosa, que tá aqui com a gente há quase 3 anos, né, 2 anos e meio. A Dani tinha a Martina já, né? Já era pequititinha, então a Dani também não conseguia vir com tanta frequência. E a gente começou a ter uma demanda importante de ginecologia. E aí chegou a doutora Neline, que foi inclusive indicação da Flávia, né? Isso. Na verdade, estava no final da residência, né, Anne? Começou aqui com a gente, até tivemos levamos uma bronca da doutora Betina, né? A chefinha. Começou residente. Ficou 2 meses como residente, daí depois já era gineco. Isso mesmo. Enfim, e aí a outra foi, né, foi evoluindo com vocês, graças a vocês, e hoje a gente tá um pouquinho maior com outras, né, com outros membros de equipe que também vão participar de futuros podcasts. Mas esse começo foi com vocês e é muito importante para mim que vocês estejam aqui hoje, que vocês tenham aceitado o convite de estar aqui para a gente trocar uma ideia sobre a Altra, mas também sobre a gente, né? A ideia do podcast, né, de outra forma, é a gente conversar um pouquinho para falar da história das mulheres. E nós também somos mulheres. Então a gente também tem as nossas histórias, a gente também carrega, né, as nossas histórias, e eu acho que é um pouquinho disso que a gente podia trazer hoje para as nossas amigas que acompanham a gente aqui, que estão sempre aqui na clínica. E aí, depois que a gente fez o convite, que eu e a Manu conversando sobre fazer o podcast, inclusive, eu percebi como somos plurais, assim, né? Como somos mulheres diferentes, e eu acho que isso pode ser muito interessante para esse nosso primeiro episódio. Eu sou casada e tenho uma filha, a Anne é casada com a Geisa, a Dani tem 2 filhos, né? Um piquitito e está com a produção aberta. Vamos ver se vem coragem. Né? Coragem, e a Flávia, Deus que provém. optou por não ter filhos, né? Então acho que a gente pode trocar um pouquinho, né? Conversar um pouquinho sobre como cada um seguiu a vida, falar um pouquinho sobre carreira, enfim. E vamos começar pela Dani, que foi a primeira a chegar. Viu por caixinha de Instagram? Foi quase Tinder, né, amiga? Um encontro numa cafeteria, né? E acho que é isso, né? A gente quando... Isso é uma coisa muito legal, assim, a gente quando se posiciona nas mídias, nas redes, a gente acaba encontrando gente que fala igual a gente, mesmo não sendo necessariamente mesmos cursos de vida, a gente fala muito igual. Então, quando a gente conversou, já trocávamos pacientes lá em Joinville e tal, mas foi muito legal, assim. E eu me identifiquei muito com aqui por ser realmente um ambiente em que eu tive que me preparar de uma maneira diferente. Me atualizar mais, trazer coisas mais pensando em qualidade de vida. Nossas pacientes, eu acho que tem uma coisa muito legal que elas fazem, assim, a tarefa de casa que a gente fala. E eu fui também, né, virando essa mulher, saindo um pouco da maternidade aqui, aprendendo um pouco mais a lidar com fases da mulher. Então é muito legal, é muito bom cuidar de mulheres, né? A maternidade me atravessou de uma maneira bem diferente nos dois momentos. A Martina tem 4 anos, a minha primeira filha, colérica, raiz, igual a mãe. E veio nesse momento, assim, né, enfim, já uma estabilidade, tudo isso, mas de uma coisa totalmente nova e que realmente ocupa muito, né, o nosso tempo, o nosso espaço. Eu acho que essa necessidade de controle, até na própria medicina, a gente faz A com B, dá o C, e aí o filho não é exatamente aquilo que a gente imaginava, né, muda sono, muda a personalidade, tem todas as expectativas, o jeito que eu fui criada, o jeito que meu marido foi criado, então
vieram os desafios, E é mas... engraçado porque mesmo trabalhando com isso, né? Uhum. Mesmo trabalhando com mães, colocando bebês no mundo, quando é contigo, parece que desestabiliza total, assim, né? Eu lembro que quando eu comecei a amamentar, assim, na primeira semana de vida da Celina, que eu sou, né? Eu entendo de mama, né? Não sou mastologista, sou radiologista mamária, mas eu, nos primeiros 2, 3 dias, eu falei, gente, não tô produzindo leite. Não tenho leite, não tenho. Fiz o meu marido de madrugada buscar uma lata lá na Penha, buscar uma lata de leite. Quando ele voltou, a criança já tava dormindo. Mas eu entrei numa neura, assim, que eu não entendia mais nada da fisiologia mamária, assim. Então, ela desestabiliza mesmo, né? Essa coisa que a gente Sim. acha que tem controle, né? E ao mesmo tempo o consultório cura, né? Porque daí tu tem uma noite difícil, tu senta aqui, daí, não, eu também tô assim, daí tu, então tá bom. Eu brinco, né, que a alegria da mãe é o bebê que desperta uma vez mais que o teu. Com certeza. E aí veio o segundo e veio assim mais nessa função realmente de paz, né? Então de tu poder focar, de tu entender que, ok, vai abrir mão de outras coisas, a gente vive muito, a gente hoje em dia, né? Eu hoje tenho 37 anos, então, tipo, daqui a 10 anos as crianças vão estar, tipo, super encaminhadas e eu ainda vou ter só 47. Então, eu acho que trouxe essa calma, essa paz e essa coisa de entrega mesmo. Tipo, assim como eu me entreguei para tudo, né? Lá no momento em que fui fazer medicina, a obstetrícia, que, meu, né, nos cobra a Nossa, vida. cobra muito. Em algum momento eu também, e acho que daí quando eu parei de brigar, acho que foi um pouco mais O fácil. segundo filho é mais fácil. Pra mim foi, não sei se é pra todo mundo, eu brinco que Deus é justo, dá um agitado e um calmo, então a minha primeira foi mais agitada, mas acho que eu também era uma mulher diferente, uma mulher mais madura, né? Acho que tu muda muito a tua interação com a medicina depois também, né? Acho que os filhos trazem uma mudança de relação com o trabalho, que, por exemplo, eu, que não penso nem um pouco em ter filhos, eu acho que se eu for de 0 a 100, 98% de chance de não ter filhos, hoje eu vejo o trabalho como o meu filho ou minha filha, porque é onde eu foco, onde eu encontro a minha realização e tô super, super feliz. Mas eu acho que o filho muda toda essa relação, né? Uma relação que você tinha antes tem que ser mudada, né? Porque você não vai criar gente para fazer peso no mundo, né? Você vai Sim. criar um monte. Que o mundo já tá cheio de monte, de sobra por aí, né? Então tem que fazer um trabalho bem feito. E para isso tem que ter comprometimento, né? E a gente trabalha, eu acho, a fertilidade, né, enquanto uma clínica de mulheres, Uhum. nisso, né? Tipo, a fertilidade não é ter filhos, é ter projetos, né? Isso não quer diminuir, claro, de maneira nenhuma, um projeto ou outro, mas, né, muitas vezes é o nosso trabalho, é o nosso relacionamento. A gente foca a nossa energia, né? Eu até ter a Celina, acho que eu nunca faltei ao trabalho. Nunca tinha faltado, assim. Já trabalhei com cólica renal. E aí, depois a criança, tem febre, né? Aconteceu uma vez de eu estar indo pro trabalho e ela caiu e machucou a gengiva, sangrou horrores, não sei o quê. E eu, tipo assim, 5 minutos eu tinha começado o trabalho. E aí é isso, assim, é a falta de controle e qual que é o teu foco, né, naquele momento. Por mais que eu ame meu trabalho, eu priorize, naquele momento eu, né, E desmarco a quando é agenda. alguma coisa com o filho, todo mundo entende. Uhum. Porque quem tem filho ou já foi filho, sabe que alguém tem que cuidar daquela criança. O mundo é relativamente compreensivo com a mãe, Isso. né? Ele é sensível à Nesse maternidade. ponto do a criança se machucou ou está doente e precisa da mãe, porque geralmente é a mãe, não o pai que vai, todo mundo entende, É né? verdade. Uhum. E você, Flávia, como que foi, assim, a tua decisão de não ter filho? Você sempre soube? Não, não sempre soube. Eu achava que era normal. Então era uma coisa que ia acontecer, assim. E aí eu não me via nessa posição de querer naquele momento, e aí o tempo passou, e mais um ano, quem sabe ano que vem, então até que eu percebi que, ei, talvez eu não precise ter filho, já que eu não quero tanto assim, né? E aí eu via as pessoas próximas de mim, né, minha cunhada, meu cunhado, minha irmã, tendo filhos e vendo que eu achava que aquilo não era exatamente para mim, né? A relação que eles tinham com as crianças, como eles abdicavam da sua vida, ou como eles lidavam com as coisas, não achava tão bacana do ponto de vista do que eu queria, né? Então a gente tem a nossa produção não precisa ser relacionada à fertilidade, a gente pode produzir de outras formas e entregar outras coisas para o mundo, né? Com certeza. E esse foi um consenso entre você e seu marido. O seu marido Ele queria muito. não, ele não queria também. Ele Porque eu queria acho que menos também do é que mais eu. delicado, né? Quando um quer muito e o outro não quer. E
esse casal às vezes não combina e talvez não devesse estar ali, porque Juntos, senão né? isso é um grande problema, né? Porque o relacionamento às vezes não, né? Quase sempre ele é ceder, né? Uma das partes cede, assim. Sim. Mas essa questão de filhos é uma questão muito grande, né? Pra simplesmente ceder, né? Então é muito melhor quando os dois chegam nesse acerto, assim, né? E isso é uma coisa que também a gente vê que é muito natural, né? Eu sempre falo, assim, a gente tem muitas clientes que não querem ter filhos, como a sociedade, ela faz um roteiro pra mulher, né? Então, assim, você tem que casar, aí você tem que ter um filho, e aí você tem que ter o segundo, e o Mas se segundo tu tem tiver que ser o 3, tu é sexo- louca. Não, e o segundo tem que ser do sexo oposto. E se você pensar num quarto, nossa, Porque é se tu tiver rica. duas meninas, tu tens que pensar num No menino, menino. né? Ou Mas a partir de 3 ou 4 já era crítico. aí já aí, poxa, não tem televisão em casa. Exatamente. Nossa, ganhando a mega pra sustentar toda essa criançada. Então a sociedade ela exige mesmo um roteiro da mulher, assim, né? E aí quando foge um pouquinho do roteiro, não sei se tu já sofreu ou isso, assim, às vezes até da família, né? De, tipo, assim, Mas como eu acho que assim? as pessoas que conhecem a minha personalidade, elas já sabem que é uma coisa esperada de mim. Eu não sofri muito As pressão. pessoas que te Só as conhecem pessoas mais que são próximas. desconhecidas, Isso, né? porque É uma paciente mais velha que às vezes faz um comentário assim, sim. né? Mas não, tem. Ah, mas tu é nova. Aí eu falo assim, não, eu já tenho 40. Aí dá aquela, tipo, fica sem palavras, assim, que já não tem mais por onde ir pra tentar convencer, entendeu? Sim, sim. Fica a pausa dramática, né? Mas eu sempre acho assim que quem deveria dar explicação sobre ter filhos é quem quer ter. Porque é muito mais complexo ter do que não ter, né? A decisão de não ter deveria ser muito mais fácil. Isso, né? é. Mas tem o tal do checklist mesmo, né? É. Eu acho mas acho que o que é legal é que também essa decisão ela vai se desenvolvendo, né? Então não é também igual eu não pensava, não. Tanto que eu disse, eu fiquei muito feliz que eu casei e amo meu marido, mas a minha primeira decisão era ser médica, entendeu? Esse era meu objetivo de vida. Naturalmente, né? A gente vive uma vida pessoal Paralela, isso. Aham. E foi uma pessoa que valeu a pena, enfim, ótimo, maravilhoso, sou muito feliz com isso. Mas o meu objetivo, tipo, principal, então eu acho que como tu também fundamentou tua decisão, tipo, gente, olha, mas aqui não cabe e tal, então tá tudo bem, né? Fica mais fácil dizer, não, E mas é não dá. exatamente aquilo que a Anne falou, não dá pra ser meio mãe. Então aí, eu engravidei. É dedicação completa em relação àquilo, e agora eu vou ter que desempenhar esse papel, porque ele exige. Então não vai dar pra fazer meia boca. Ai, tá, vamos deixar, vamos indo. Não é assim. Aí se eu tivesse que vestir essa camisa, eu ia ter que mudar tudo, porque ia ter que ser uma boa mãe. Sim. Né? Seria uma decisão talvez muito complexa. Nunca daí eu ia ser uma má mãe, entendeu? Sim, porque tudo que a gente faz, a gente acaba se dedicando, Se dedicando para aquilo. né? E é como vocês falaram, a gente não precisa focar toda a nossa energia na família, né? Nos filhos, assim, né? Você, as suas artes, etc., suprime, né? Toda... Não diria que é uma ausência, né? Porque a gente não sente falta do que a gente não quer, do que a gente não viveu, do que a gente não quer, do que a gente não... Mas aí você produz, você entrega para o mundo arte. Artes lindas, né? Maravilhosas, é verdade. Filhos que andam. Com certeza. Filhos espalhados por todos os lugares. E você, dona Neline, você casou com uma mulher. Casei. Você não tem intenção de ter filhos. Se eu não tenho vontade, a Geisa muito menos. Assim, eu acho que um dos meus melhores papéis que pode se aproximar um pouco é ser tia. Eu acho que eu nasci pra ser tia, porque eu nasci pra estragar o filho dos outros e no máximo ter um cachorrinho, porque é o que eu consigo manter vivo, assim, próximo da vida pessoal, porque eu foco tanto no meu trabalho, eu arraso, mas agora é que daí o cachorro se parece com o dono, né? Então, daí como eu sou meio ligadinho no 220, o cachorro não podia ser diferente, né? Então ele come de tudo, infelizmente. Então a minha decisão também foi sempre baseada assim, quem eu quero ser daqui 10 anos? Eu quero ser médica, né? E aí, no desenvolver da faculdade, eu fui me aproximando muito da medicina de família e da ginecologia, né? Eu tinha a medicina de família, eu gostava, mas a ginecologia, a obstetrícia, ela sempre me brilhou os olhos, assim. Então, por muito tempo, eu fui médica, eu fiquei nessa briga interna de ser médica de família, de ser obstetra, de ser gineco. Então, eu brincava que eu ia ser uma gineco de família, né? Uma obstetra de família. Porque eu gostava dessa abordagem, assim, mais ampliada, né? E aí, quando eu decidi ser gineco-obstetra, não teve espaço para outra coisa, porque
não sentir que falta algo na minha vida, por exemplo, porque eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu relacionamento que, graças a Deus, a Geisa é uma parceira maravilhosa, ela me apoia muito, assim, a nossa vida é uma loucura, né, é inesperada, né, e Sim. parto, e chamado, e plantão, e consultório, então, quando você não tem alguém que te dá, que você sabe que é teu porto seguro, que você pode sair, lutar com Deus e o mundo, e que se você chegar todo lenhado em casa, vai ter alguém para te ajudar, não vai funcionar, né, então isso preencheu assim, todos os espaços que eu achei que estavam vagos. Então, hoje eu vejo que, não que há uma falta, né, uma ausência de ter filhos, mas que não cabe na minha vida. Talvez um dia, se eu chegar um momento que eu assim, puxa, eu acho que para eu me sentir completa e completamente realizada na vida, na passagem que eu tenho pela Terra nesse momento, poxa, a gente tem tantas outras formas, né? Eu posso adotar, eu posso fazer uma barriga solidária, porque hoje, né, eu tenho 37, eu até brinco, se eu fosse estimular e e congelar, a hora que funcionasse meu osso ia ser um pozinho, né? Com os coitadinhos dos ossos tão velhos. Mas assim, mesmo assim, poderia tranquilamente, né? Temos só um ovário. Então, eu recentemente descobri que eu sou monovárica, né? Não achamos o meu ovário e sigo à procura do ovário perdido, né? Nunca tive uma cirurgia abdominal para eu não ter um ovário. A Camila não achou, ela ficou indignada que ela não achou o meu ovário. Inclusive, temos várias teorias, né? Então, nesse momento, assim, filhos, pra mim, só os filhos dos outros, porque e botar gente no mundo. Essa. Mas eu acho às vezes que é até uma forma, né? Porque você, com a bem, você acompanha tantas famílias, né? Isso é tão gostoso, assim, esse crescimento. Eu no pré-natal ia no ultrassom, daí, tipo, as pessoas, meu, tu não fica emocionada? A gente vê ultrassom de bebê todo dia. Tipo, não, tudo bem, é o meu lindo, bebê, mas, tipo assim, é emocionado, chorar no meio. Né, gente? Não, tudo bem quem chora, mas assim. Mas de alguma No meu parto, Paola, história bolsa que eu quero que nasça logo. Vamos. Aligeira esse negócio aí. Prática aqui. Bora. Já põe o cito. Eu tô fazendo a força certa. Quero nascer. A gente automatiza mesmo. Nossa, eu fiz acho que umas 3, 4 consultas de pré-natal no dia que eu cheguei Quase foi pro conselho tutelar. Chamou o conselho tutelar 3 consultar esse pré-natal incompleto aqui, minha filha. Eu ia lá e falava, vocês mandavam mensagem pra Vanessa, isso aqui, preciso ir. Não, aqui manda o exame e tal. Cara, médica. Eu cheguei pra ganhar ali 4, não tinha nem roupa lavada. A enfermeira chamou a assistente social, olha, então nós estamos tendo problemas. Aí ela olhou, problemas. ela falou assim, ó, mas daí que eu me liguei, ela falou assim, você só fez 4 consultas. Com essa cara, exatamente essa cara. Nossa. Sim, logo a doutora Vanessa chegou e daí acho que ela deu uma amenizada, assim, mas é isso, assim, a gente acaba sendo um pouco prática. Inventou. A Vanessa falou, não, é que eu esqueci de anotar, porque ela esqueceu a caderneta e ela perdeu a primeira carteira. Pior que era bem assim mesmo, tipo, eu ia pra consulta, não levava a caderneta, Mas essa questão, assim, eu acho da maternidade, a gente também tem que pensar hoje, né, na maternidade de um jeito diferente, tipo, na FIV, na ovo-doação, na barriga solidária, na adoção, então a gente às vezes vai muito no flow e ok, né, é o jeito comum e convencional, e né? convencional, mais comum, mas não significa que é o único normal, né? A gente tem eu acho até que esse coisas. normal tá mudando, né? Isso. Porque assim. É que comum é diferente, né? É o que mais acontece, mas não é o único jeito. Eu acho que, inclusive, as nossas pacientes, elas estão todas na casa dos 30 anos. Todas 35 não, mais, eu diria, assim, ó, 35 mais, primigestas. Mudou, né, a maternidade mesmo, porque a gente vai mesmo, a gente vai primeiro trabalhar, a gente vai estudar, a gente vai comprar casa, não sei o quê. Parece que a maturidade mesmo, assim, se sentir adulta, é um pouco mais pra frente. Hoje, né? Né? A gente estava na faculdade com 22, 23 anos e a gente estava lá lidando com um monte de problemas e a gente já se achava as adultas. Só que não é o mesmo perfil de alguém que não começa a faculdade cedo, que não está lidando com problemas de saúde, né? Fazendo às vezes cursos ou estudos que são mais assim leves, né? Então... Não, até porque hoje a gente tem, né? Eu não sei como eu estava conversando com alguém sobre os 20 e poucos agora, era digital, né? Então, assim, trabalho online,
Ou mais criativos, assim, ou, Exatamente, né? Então, Flexível, né? às vezes, Uhum. de fato, né? Não Uhum. são problemas como um plantão, né? Uhum. Algumas coisas que talvez a nossa geração tenha passado, assim, Uhum. né? E Então, outra coisa que também, tipo, antigamente, pra tu ter mais qualidade de vida, meio que tu saía de casa, né? Porque Uhum. normalmente a roça, igual meus avós, migraram pra Joinville porque os pais trabalhavam na roça, daí não queria trabalhar na roça, então vai trabalhar na cidade, né? Então hoje não, a casa da mãe é uma casa confortável, né? A galera Não demora quer mais mesmo. sair, né? Uhum. Eu mesmo também, né? Eu também demorei, eu fiz faculdade em Joinville, então eu só fui sair na residência com 23 anos. e se pudesse, voltava pra casa da mãe. Eu voltei pra pertinho. Porque se tem uma pessoa que trabalha, é a avó do obstetra. É A avó do Mas filho do veja obstetra. bem, Meu Dani. Deus! É isso que ela falou. Sair pra residência com 23. Tu já era Olha médica só. com 23. Sim, sim. E tu vai fazer uma pós-graduação, né? Que é uma especialização. Né? Então, e é difícil em outras áreas isso acontecer. Então, o nosso amadurecimento é antes, né? Pra encarar a vida. Eu saí de casa, por exemplo, com 15. E para terminar ensino médio, eu morava no interior do Mato Grosso do Sul. Eu nasci lá, então eu saí com 15 para poder fazer o ensino médio, para poder ter uma base teórica melhor para Conseguir para a passar no faculdade, para o vestibular. Então, a gente já está na estrada, digamos assim, há muito tempo. E isso cobra um preço de amadurecimento muito grande, que hoje eu vejo que foi a melhor coisa do mundo, porque eu entrei na faculdade com uma cabeça completamente diferente, né? Então, isso é Mas real. o que eu digo é que todo mundo tá, né? Talvez até um pouco mais tarde, mas tá todo mundo tendo filhos mais tarde, justamente porque tá buscando isso. Assim. Eu tive filho com 36, né? Também, faculdade, residência também, em algum momento. Gestante idosa, né? Tava A minha no- segunda também foi, eu Tava 36. E aí, não sei, achei que não queria em determinado momento, enfim, queria, papapá, foi jogando isso pra frente. Eu acho que é uma decisão que todas as mulheres têm jogado pra frente mesmo, né? Então, pensar nessas formas de ovodoação, FIV, né? Nossa, eu... Desmistificar mesmo. mas Ninguém eu, deve nada pra ninguém. quando eu tinha entendeu? 30 e poucos anos, nossa, FIV era um negócio assim... Tipo assim, mega distante, entendeu? Pra rico, Hoje em trilhardário, dia, né? não, e distante é tipo assim, nossa, não vou precisar, né? Mas se tudo der errado. Tudo der muito errado. Não, né? Hoje em dia é um negócio assim, pô, até ontem era sexta, ontem fiz uns exames de graça aí na minha irmã, com 36 anos. Abri a vida da minha irmã no podcast. Muito bom. E Ela aí você é mais velha? Vai pra FIV, não, ela é mais nova, então eu posso falar. Só podia. Mais velho sempre faz E eu, isso. vai pra FIV, vai pra FIV, vai pra FIV. Tipo assim, né, já virou um negócio muito mais natural, assim, né? E ela tem a mesma idade que eu quando engravidei, né? E, tipo, comigo eu não pensei, entendeu? Então, né, 5 anos, a Celina tem 5 anos, então isso mudou muito agora. Eu acho que a gente também é isso mesmo, normalizar um pouquinho mais as formas de engravidar, né? A gente tem bastante paciente, né, que procura a gente ali com 39, 40 anos, querendo ter filhos, às vezes nem o primeiro, o segundo filho, né? E essas mulheres até então eram meio condenadas, assim, né? 40 anos, tipo, não, você não vai mais ter filhos. E eu acho que esse sonho ele pode ser reativado para quem quiser, né? Que existem de fato outras formas hoje em dia. Assim. Né? E um cenário muito mais nichado, que não é esse, é de quem fez tratamento de mama, né? Porque tem muito caso de câncer de mama em mulher jovem que ou tem só um filho ou não tem nenhum, e elas passam por um tratamento que diminui muito a fertilidade, né? E muitas vezes elas precisam fazer um acompanhamento direcionado a isso para poder gestar depois. Né? Porque elas têm essa vontade, elas têm esse sonho, elas tiveram ali alguns anos abortados no período fértil para fazer o seu tratamento. E as taxas, assim, de sucesso nesses casos são bacanas? Elas são relativamente boas, né? Tem um monte de opções. É que tem protocolos que são mais rápidos de estimular a ovulação para daí poder não atrapalhar o tratamento, né? Tem tanto coletar óvulos antes, quanto fazer coisas durante, né? Usar bloqueadores de NRH durante o tratamento, usar 2 anos de tamoxifeno depois do tratamento, parar, engravidar e terminar o tratamento depois de amamentar. Né? Então, e essas coisas são todas seguras, né? Em relação à recidiva, por exemplo. Sim. O que é muito importante, que eu acho que o maior medo é: vou abdicar do sonho de ser mãe para manter a minha vida, porque teoricamente se eu interrompo o tratamento, vai voltar, né? E assim, e a gente também fala pouco da preservação da fertilidade antes de qualquer, né? Por exemplo, de ovário, né? Tratamento, os cânceres de colo de útero, às vezes vai irradiar a pelve por algum outro motivo, né? Então, eu acho que a tecnologia, ela trouxe pra gente possibilidades que a gente nunca pensaria. Nunca.
E ainda a gente fala Mas é pouco, porque né? eu acho que durante muito tempo, antes da nossa era médica até, as mulheres, elas não eram valorizadas como elas são hoje, né? Então, assim, ó, você vai tratar, tipo assim, mas eu não vou mais poder ter filhos. É a Dá vida, graças amiga. a Deus, É a você vida, tá amiga, viva. assim, é a Você vida. tá viva, agradece. Da mesma forma que com outras coisas Não mais cabe mais simples, isso. assim, né? Tipo assim, ai, doutor, tô com dor no colo, né, menstrual. É a vida. Quando casar, Quando casar, A gente não passa. normaliza mais essas coisas. Tenho né? dor pra ter Assim, relação. Faz mais que daí depois né? passa. Isso, Vai passando, você vai lacear, né? acostumando, Uhum. Então, essas coisas, né? Desde coisas tão graves quanto perder a fertilidade até, né? A gente vem, né? Minimizando as dores femininas como um todo. Como todo, como sempre. Ainda existe muito, assim, né? Nas pequenas coisas a gente vai vendo como ainda existe, né? E eu, sem querer ser feminista nem nada, né? Mas, Mas todos nós somos um pouquinho. Com temos que certeza. ser, né? Porque a gente tem que ser, porque a gente tem muitas desvantagens no mundo ainda. Mas essas coisas eram muito graves, assim, né? A gente tem, né? Eu faço aqui as pesquisas de endometriose e estatisticamente, uma mulher, para ela ter diagnóstico de endometriose, do início das queixas até ela ter um diagnóstico, é de 8 anos. Então a gente está falando de 8 anos de uma mulher que procura médico, procura, dizendo tô com uma dor insuportável e, tipo assim, é minimizado, entendeu? Hoje, bem menos, né? A gente já tem feito diagnóstico aí de 2, 3 meses de dor agora. Diminui isso, né? Mas é uma verdade que vem mudando na medicina, Vem né? mudando. Também, por talvez também ter médicas mulheres. Também, muito mais, né? Também, isso também, né? A medicina, ela Sair expandiu desse muito. estado de ausência de doença, né? Tipo, tu não tá doente. Não, peraí, vamos te promover Não saúde. Isso, não é normal ter dor, né? E eu sempre falo para os pacientes, assim, né? Essas que vêm, né? Porque é muito comum que elas venham com 2, 3 exames normais, né? E aí eu sempre falo para o paciente, a gente não trata exame, a gente trata a paciente, a pessoa, né? Então, assim, mesmo que a gente peça lá um monte de exame e tudo tá dentro do normal, a gente precisa acreditar que aquela paciente está em sofrimento e tratar de fato, né? Com certeza. Mas eu acho que é isso, eu acho que o nosso papel também é esse, assim, né? De ir desmistificando, de ir mudando. A proposta da Altra é justamente essa também, né? De a gente acolher de forma diferente, assim, né? Então, isso também é uma coisa que a medicina vem mudando, graças a Deus, né? Passou aquela coisa de... Até os próprios pacientes, eles não querem mais consulta de 10 minutos, né? De rapidinho, de entrei, paciente nem... o médico nem conversou comigo direito, nem... Então, assim, essas coisas, elas também mudaram, também vem mudando, né? A internet acaba trazendo mais informação, o próprio paciente às vezes já vem com detentor de informação, né? Olha, doutora, eu dei uma pesquisada ali na internet, eu acho que eu posso ter isso, então a gente, né, eu sempre falo, e eu falei para a Ana, eu acho que o nosso papel é muito mais educacional hoje do que aquele papel de médico-paciente. Eu escrevo e você faz. Hierárquico. Exatamente. Então, o nosso papel hoje é muito mais educacional, mais direcionador, né? De, olha, nós temos tais opções, deixar o paciente... Nossa, eu adoro isso. contribuir nessa Eu admiro escolha. a paciente que gosta de ler o que ela tem, quer saber todas as coisas que ela tem, quer pesquisar. É muito difícil a paciente relapsa que não leva nenhum exame, que não sabe direito que lado que a coisa é, onde que tá. Porque dificulta, Que te entrega tudo e não faz o seu papel. Então, assim, meninas, saibam sobre suas vidas, se interessem sobre ciência. É isso que a gente tá fazendo aqui. É importante. Exato. Participem da decisão, né? A gente tá lá para direcionar, mas você também pode escolher. Olha, eu tenho X e Y. O que você se sente mais confortável? Como você se imagina, por exemplo, dos métodos contraceptivos? Isso. Como você gostaria que fosse o seu método contraceptivo? O que você quer? Eu quero assim, eu quero assado. Gosto de menstruar, odeio menstruar. E assim, a gente tem uma infinidade de coisas que hoje a gente consegue navegar e olhar individualmente. Poxa, eu odeio menstruar. Péssimo. Então, olha a opção que a gente tem. Dentre dessas aqui, o que para você acha que para ti funcionaria melhor? Tal e tal coisa. Então, bora decidir junto. Não uma coisa. Não, toma essa pílula aqui, volta daqui 3 meses. Mas não deu certo. Daí a gente troca. E isso é uma coisa até que, falando um pouco sobre mim, eu aprendi muito aqui. Eu já vinha, né, de consultório, já faço, enfim, sou gineco há 11 anos já, então já fazia consultório desde sempre. Mas, querendo ou não, essa consulta, às vezes, né, do convênio, também né, a nossa remuneração, a possibilidade que a gente tem de tempo e conhecimento, e tu ali tu faz uma ginástica
para acolher. E aqui, como tu tem, assim, tempo de... Eu comecei a ver, tipo, saber sobre sono, como eu orientava o sono, como é que eu tinha que perguntar algumas coisas sobre atividade física. Então, é muito legal, assim, a gente ver isso. E acho que sempre foi também uma cultura da clínica em si, né? Então, todo mundo se interessa mais, consegue ir além e também fazer esse refinamento na informação. Porque ontem mesmo eu vi 2 terapias hormonais que eu comecei, as pacientes estão super bem, e uma já tinha ido né, e tinha feito um outro tratamento. Olha, isso daqui a gente não pode, a gente ainda não tem uma evidência, vamos ir para esse daqui e se colocar também aberto, porque eu também posso errar. Né? Eu posso dar para ti achando que é maravilhoso e para ti não funcionou nada. Então, quanto mais elas estão envolvidas, isso mantém uma aderência ao tratamento, ou a chance de sucesso muito maior. E eu tô aqui para dizer, olha, esse caminho não é tão legal assim, né? Mas porque você tem tempo, né? Isso, você tem tempo, você consegue conversar com a paciente, você consegue explicar risco, benefício, nananã. Às vezes numa consulta rápida você não consegue falar tudo que você queria, ou às vezes você até fala, mas é tão pouco tempo ali que você não conseguiu convencer a paciente, né? Você não, Sim. né? Então, a ideia, e eu acho que a medicina assim caminha para isso, assim, pelo que eu tenho visto de vários colegas, assim. Eu acho que a medicina ela volta lá pra raiz até, né? E quando tu aprende, é difícil também tu não fazer mais Tu esse não tipo consegue. de consulta. Não esquece. Ah, mas você só Aí você tem atrasa 15 toda a minutos. Daí você agenda. atrasa toda a agenda e é isso aí. E aí é uma paciente que é isso, assim, ela sai feliz porque ela foi de fato ouvida, ela foi acolhida, ela entendeu as orientações, ela sabe que ela, né, que ela confia em ti, porque a gente também recebe muito paciente que fala, eu fui em outro, mas não confiei muito. E às vezes o cara falou exatamente a mesma coisa que a gente fala aqui. Sim. Né? Isso é muito comum quando elas vêm por exemplo, da saúde pública. E às vezes ela vai, você fala, né? Porque fala tudo, mas fala muito rápido, de maneira resumida, pontual. A gente não tá colocando a culpa no profissional, né? Claro, a agenda da saúde pública, o município marcou 20 pessoas para falar a pessoa numa manhã. Pode fazer no tempo É o que tem, isso. né? E Então, milagre. É verdade. Muitas das vezes a gente só valida e justamente fala, não, o que o profissional te prescreveu tá correto, ele fez uma boa conduta, não é porque ele é saúde pública que ele tá fazendo algo errado ou que ele é ruim. Claro que não, a gente tem excelentes profissionais, eu faço saúde pública, Flavinha faz, né? Então, é algo assim que o explicar, a paciente sair do consultório também, sabendo o que esperar daquele tratamento também, eu acho que muda tudo, porque, bom, isso aqui tá acontecendo igual a doutora me falou, não, isso ia acontecer mesmo, então tô tranquilo. Daqui era o que, não, isso não aconteceu, ufa, que bom, não aconteceu o que ela me falou. E não tem nenhum problema em receber a gente dar segunda opinião. Nenhum. A gente explica tudo, a paciente fica sabendo e daqui a pouco ela pode seguir com o tratamento onde ela tá, porque às vezes ela não tem condições de ficar numa vida inteira fazendo tudo particular. E vice-versa. Ela só precisa de fato de uma orientação. Várias vezes eu faço tipo um segundo ultrassom aqui, de paciente que foi, doutora, mas de vez em quando elas mandam ali para as meninas, mas eu queria a opinião da doutora Camila, e vem, e eu faço ultrassom, e às vezes é exatamente o que a pessoa falou, mas é a forma de falar, é conduzir, né? Então, é o pós-consulta também, que ela pode mandar uma dúvida. Com esse resultado, por exemplo, para mama, né? Tem um nódulo. E aí elas vêm, mas eu queria a opinião da doutora Camila. Sei lá, então esse nódulo tiver acompanhando 6 meses, ou esse nódulo vai para biópsia. Então a gente dá uma orientada, assim, porque às vezes elas saem com aquele papel e saem perdidas, assim, né? Então às vezes não é o meu ultrassom que foi melhor, não é que eu vi coisa que o cara não viu. É a orientação. Às vezes tá? Mas não é a maioria. É a maioria. Mas enfim, não, só não segurar. Mas aí, enfim, é a forma como fala. Eu percebo que é muito assim. Já aconteceu algumas vezes de vir bebezinho com abortamento, assim, que foi em outro lugar, não ouviu o batimentinho e quer vir aqui pra ouvir o batimento, né? Pra ter certeza, né? E não eu sempre falo pras meninas, eu não vou ouvir o batimentinho desse neném. É o que eu vou falar depois. Né? Então é o acolher, é dizer, agora você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo, o ideal é que você espere, o ideal é que você vá para o hospital, enfim, é essa orientação que falta, né? Esse acolhimento mesmo nesses momentos assim, né? Que são às vezes mais difíceis, assim. Então, eu acho que a Altra, ela tem cumprido bem o seu papel, assim, graças a todas vocês também. Vocês todas são muito maravilhosas, assim, a gente tem muitos feedbacks positivos de todas vocês, assim, né? Mas eu acho que é muito importante essa troca que a gente tem aqui também, né, Cami? A gente tem uma troca muito boa contigo, né? E com as meninas, a Carol, a Bruna, assim, então eu acho que
Eu acho que isso tudo é muito fundamental também, porque é uma equipe que trabalha junto, olhando na mesma direção, com o mesmo sentimento, com as mesmas vontades, e eventualmente, quando uma ou outra coisa talvez conflite, a gente consegue ter feedbacks ótimos pra gente dizer, olha, quem sabe você faz assim, vamos ajustar de tal forma que acaba que todo mundo cresce, né? E eu acho que o resultado disso são esses feedbacks que você recebe, né? Eu acho mesmo, assim, que quando a gente tem, né, alguma coisa que parece que não deu certo, a gente ajusta e as meninas aqui que trabalham aqui também são bem maravilhosas, assim, no sentido de que então vamos mudar, né? Ninguém fica muito insistindo no erro, né? E óbvio, né, tem erro, né? Tem problemas de percurso, assim. Mas a gente tem tentado sempre ajustar e sempre melhorar. E aí agora a gente tem que se despedir da Dani, né? Já Dani, começa. Dani resolveu fechar o ciclo. Eu disse que a né? maternidade do Por segundo enquanto, tinha né? sido diferente. Parou de. Quer diminuir um pouquinho as vindas pra praia para cuidar das crianças. E, né, Dani? Agora só tem mais 4 empregos, né? É marido da Rochelle. Mas eu acho que também isso também significa não diria nem que é um encerramento de ciclo, né, Dani? Como a gente conversou, a gente persiste na parceria, né? A gente continua você sempre sendo muito bem-vinda aqui e uma contando com a outra, isso é muito legal. Foi você quem deu início à história da ginecologia na Altra. A Altra era só para eu e o ultrassom. E aí a Anne e todas as outras meninas estão aqui graças a você que topou vir, assim, então eu sou muito grata mesmo. E por tu ter entendido o que eu queria, né? Que era justamente esse acolher de forma diferente, assim. E eu tenho certeza que tu fez isso com perfeição. A gente tem as pacientes que querem a doutora Dani. Tem uma doutora Dani nova agora. Agora tem que dizer a Dani. Eu disse, Carol, vai marcando. Quando, oh, meu Deus, mas não, a doutora Dani tá meio diferente. Tá diferente agora lá, baixinho. Eu sou muito grata, né? A gente teve os nossos eventos, eu até disse, eu admiro muito o empreendedorismo. A outra, né, é um filho também. É um filho. E para nós é muito bom também sermos respeitados enquanto profissionais, termos um lugar bom, um lugar que a gente possa fazer medicina que a gente realmente acredita e até se desenvolver, né, enquanto pessoa, enquanto mulher para atender outras mulheres. E eu vim, né, e acho que não abrir porta, assim, não é mérito meu, acho que é uma cultura, é uma experiência que tu já tinha também sonhado e que super reverberou, né? E eu também, enfim, ficou mais complicado vir para outra cidade, trânsito. Eu não gosto de também deixar ninguém na mão. E sentindo também, né, que agora as meninas estão aqui, que já moram aqui, então eu sei que também está em boas mãos e que sempre que precisar eu também estou à disposição. Então só tenho a te agradecer todo o apoio, toda a equipe, né? Sempre a gente discutindo os grupos do WhatsApp mais engraçados e tranquilos, cheios sem muitas mensagens. E desejar realmente que tudo isso continue, porque eu acho que isso é o caminho de sucesso, de atingir propósitos, né? Que eu acho que é muito mais do que a gente ter um sucesso específico, né? A gente fazer o que a gente realmente acredita e aprimorar os dons que Deus nos deu. E você vai ter mais filhos? Então, a gente tava bem corajoso, né? Porque o segundo foi de boas, mas eu já tô com 37. Então, Quem tem 2 não tem sei, 4. vamos ver, assim. Mas hoje, por enquanto, não, porque a logística, né, de ter 2 filhos, tudo isso é um pouco mais complexo. Como diz a minha mãe, né, que nos ajuda super lá. Ah, mas tu gosta tanto de trabalhar, né, filha? E aí sobra um pouco pra ela também, né? Então acho que esse assim, por enquanto tá Mas tranquilo, mas não tá uma decisão ainda fechada. Qual é o seu método contraceptivo? O Dil tá no escaninho do meu consultório, não tá Tá só funcionando. testando por enquanto. Deixa ele lá. Mas acho que até isso é legal, né? De ser ginecologista e mulher, né? Que daí tu começa, meu, o que tu vai usar de método anticoncepcional? Acho que dessa vez. Na verdade, nós somos as piores, né? Porque daí a gente se reúne em 5, começa a colocar DIU e Implanon em todo mundo, no outro mês tira e bota outra coisa. Mas é muito verdade. legal, né? Aí, meninas, então tá bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? Acrescentar mais alguma informação? Quanto tempo estamos de alta?
2 anos e meio. Olha. 2 anos e meio. Então a gente tá passando pela fase dos terríveis 3? Estamos birrentos, teimosos, Temos mas alguns, autônomos. Autônomos. temos alguns desafios, né, do empreender, né? A Bruna tá saindo, contrata gente, é muito difícil, assim, essa coisa aí. Eu confesso para vocês que é uma coisa que eu não gosto, assim, essa parte administrativa, de gerenciamento. Se eu pudesse ficar totalmente off, eu ficaria, assim, né? Eu já deleguei muita Teu coisa. perfil é assim. assistencial, né? Então, Assistencial. Meu negócio é uhum. sentar aqui e fazer o atendimento, assim, né? Então, eu tenho bastante dificuldades com essas coisas, assim, né? De, tem que fazer fechamento, pagamento, essas coisas, assim. Mas faz parte também. Faz parte. E eu percebi também que se não tiver esse olhar, né, de gerenciar mesmo, as coisas elas Vão. param, elas dão uma desestabilizada, assim. Então, né, mas é quase mesmo que o cuidado do segundo filho, assim, né? Tu tens que tirar tempo para isso e dedicar. Então, é um sonho, né, de tu fazer um negócio do teu jeito, e é por isso que eu agradeço vocês também, porque vocês estão aqui, mas vocês meio que compraram o meu sonho, né, então isso é muito bom para mim, mas vocês estão me ajudando a crescer o meu sonho, né, então, esse tempo, assim, de gerenciamento, de fazer com que todo mundo se sinta bem dentro do teu sonho também é complexo, assim, né, de que todos sintam essa cultura, de que todos vistam a camisa, assim, né? Então, enfim, são desafios, né, que a gente vai enfrentando. Eu não quero mais ter filhos, eu já tenho a minha filha, e aí a Altra, ele é de fato esse segundo filho, assim, que eu foquei bastante da minha energia aqui e do meu dinheiro também. Ponto importante. Gasta muito mais que a Celina. Mas é isso, assim, é muito gratificante, né, receber os feedbacks e a própria obstetrícia, né, eu não fazia a parte de fetal, né, de medicina fetal, a Altra trouxe isso para minha vida, assim, dessas... Eu sempre tinha, né, as minhas mulheres, assim, transvaginal, mamas, e aí engravidavam e elas falavam, não acredito que eu não faço mais ultrassom contigo. Eu falava, eu faço, né, e tal. Mas aí, por uma necessidade, por uma demanda que acabei fazendo, e hoje é o que eu mais amo fazer, e é muito, assim, hoje eu entendo, eu sempre brinco que eu sou uma radiologista com alma de obstetra, porque eu amo muito ver os bebezinhos, assim, É muito e eles bonitinho. mandarem as fotos, né, quando nasce, vem aqui depois e mostra, assim, então é um sonho dentro do meu sonho que eu não esperava viver, assim, né, que as coisas foram acontecendo, então é muito gostoso mesmo, muito gostoso. Que a obstetrícia é muito massa, né? E aí o mais legal disso é que assim, ó, tá muito pequenininho, Anne. Ó, Dani, tá muito grandinho. Ó, né? Aí o problema deixa de ser, né? Fácil. Ó aqui, ó, o filho deu ruim. Vai lá com a sua mãe lá se virar. Parece isso. Vai lá Tipo falar com a assim, sua ó, mãe. fez cocô aqui, ó. Pode limpar. É um bom. filho um pouquinho mais fácil de Tudo bem, a gente resolve. Então é isso aí, né? Foi bem legal a gente ter essa conversa e foi muito legal. O de outra forma também foi uma ideia que surgiu aqui com a Manu pra gente conseguir trazer um pouquinho histórias, né, das mulheres que passam aqui com a gente e de a gente conseguir seguir inovar um pouquinho também, né, de contar as histórias que passam por aqui e falar um pouquinho também, né, a gente vai ter episódio falando mais de FIV, de congelamento, como que funcionam essas coisas, porque acho que são assuntos que despertam mesmo interesse, né, porque às vezes tem até alguém que, não, eu penso em congelar, mas como que funciona, né? Acho que é importante desmistificar, né? Então a ideia do podcast, né, do De Outra Forma, é a gente, de fato, trazer assuntos para a gente falar de outra forma e sempre com essa conversa, com essa forma bem descontraída de trazer informação, um pouquinho de dados científicos, sempre trazendo profissionais também para discutir isso. E, enfim, começar com vocês foi maravilhoso. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Vamos para...